Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então ao nosso último encontro. Hoje, como eu falei na aula passada, nós vamos fazer um parado geral aqui sobre... Eita, até engasguei. Sobre o que nós vimos até agora, né? Sobre metodologias ativas. E a ideia aqui hoje era para a gente fazer uma aula diferenciada que eu trouxe, mas vamos tentar fazer aqui, eu faço, depois vocês assistem, e aí vocês depois me digam, né, me dê um feedback do que vocês acharam. Vamos lá, o que nós vimos na nossa disciplina aqui? Lá no começo, desde o primeiro encontro, nós falamos dessa contextualização histórica, né, das metodologias, o que é metodologia? A gente começa a falar disso lá no século XIX, né, lembrando aí que o século XIX começa em 1801, né, para quem não lembra dessa divisão aí de séculos, né, nós temos aí dentro das metodologias ativas a própria nomenclatura, né, que traz ao longo da história o sentido dela, né, a etimologia, como nós dizemos, que é o sentido das palavras, né. Quando nós falamos de meta, né, que vem lá do latim, que traz para a gente uma perspectiva de meta, que é atrás, né, em seguida, através, né, de alguma coisa, Odos, né, que é o caminho a ser percorrido, e Logos, né, que é a ciência, a arte, tratado, o tratamento sistemático de um determinado assunto, de um determinado tema, de um determinado tópico, né? Então, quando a gente fala de metodologia, nós estamos trazendo aí essa perspectiva, né, de que quais são os caminhos percorridos, né, a partir de um conhecimento científico para a gente chegar sobre um conceito ou uma informação que nós estamos trabalhando. Boa noite, Gleides, tudo bem? Boa noite, professor, tudo bom? Joia. Falando aqui, que fazendo um aparato... Oi? Uhum. Fazendo uma revisão aqui de tudo que nós vimos na disciplina, né? Sendo o nosso último encontro, que nós vimos lá sobre a etimologia, né, trazida da perspectiva metodológica, né? E aí, quando a gente fala de método, a gente tem dentro dessa concepção o caminho, né, a ser percorrido, né? Qual é o caminho que nós escolhemos aí para encontrar uma questão metodológica, né? Porque, na verdade, o método é o como nós vamos fazer, né? A metodologia é o caminho percorrido. Então, podemos ter vários métodos, né, para chegar à metodologia, né, do assunto que nós vamos estudando ao longo né, da temática escolhida, da pesquisa, do problema. E quando nós falamos também um pouquinho da concepção, né, histórica, né, de como vem essa perspectiva de uma nova forma de pensar a educação. E aí, quando nós pegamos lá o século XIX, nós temos lá o New School, né, que é a nova escola, que, como nós falamos aqui, vai reverberar aqui no Brasil, logo aí, ó, se a gente pega 1889, logo quando o Brasil
nós tivemos a proclamação da República, e nós tivemos aí os pensadores, os intelectuais, que começaram a pensar aquela perspectiva positivista, né, que nós temos aqui dentro da concepção de nação, né? Essa ideia vem lá da Europa, né? Quando a gente pega principalmente a Inglaterra, como nós pegamos a França principalmente, né, quando a gente fala do iluminismo, do renascimento, da Idade Moderna, né, contemporânea, a gente tem essa ideia positivista de que uma nação, para ela poder progredir, ela precisa primeiramente se organizar. E quando a gente vem para o Brasil, esses intelectuais, e a gente precisa lembrar bem disso, que esses intelectuais, como Tarsila do Amaral, Machado de Assis, esses pensadores que era de uma elite brasileira, que tiveram acesso à educação, tiveram acesso a estudos e foram lá para fora, para a Europa, buscar esses conhecimentos de como eles se organizaram, né, uma vez que passaram por esse mesmo processo de uma nação republicana, trazendo aí essas perspectivas direcionadas para a educação. Uma vez que o Brasil se tornou independente, como que agora nós iríamos organizar esse Estado, essa nação? E aí vem esse mesmo movimento aqui no Brasil, chamado Escola Nova, né, a mesma nomenclatura utilizada lá na Inglaterra, New School, e também ficou conhecido historicamente aqui como os escola-novistas, né, que traz aí essa perspectiva de como a organização da educação deveria ser direcionada aqui na nossa nação, a partir do momento que ela se torna uma nação independente, né? E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva, nós temos aí um processo que busca a necessidade de se pensar uma formação de um Estado e qual tipo de sociedade nós queremos. E aí a gente começa a discutir os métodos que deveriam ser adotados aqui para a nossa nação, para o Brasil, né, no sentido de se organizar para depois progredir. E para a gente se organizar e chegar no progresso, a gente precisa de saber para onde nós queremos ir. Nós estamos passando por um processo histórico aí, né, econômico, e eu sempre bato nessa tecla, que a educação é uma moeda de troca, né, muito cara, muito valiosa em todos os aspectos de uma sociedade, porque ela vai de encontro àquilo que a nação deseja para o seu progresso. Então, a economia vai dizer qual é o tipo de cidadão que eu preciso para a minha sociedade. Saímos de um processo econômico agroexportador, né, que a gente sabe que foi baseado, no primeiro momento, no café, no açúcar, depois no café, mas agora nós precisamos industrializar, inovar dentro da nossa economia, e a gente tenta buscar esse mesmo processo vivido lá na Inglaterra, nos países europeus, que é o processo da industrialização, né? Não viver tão somente dos aspectos agroexportador, do aspecto agroexportador. Precisamos inovar, e para que isso aconteça, eu preciso ter uma mão de obra especializada. E para eu ter uma mão de obra especializada, eu preciso ter pessoas capacitadas. E aí nós vamos direcionando as políticas públicas de acordo com aquilo que a economia vai direcionando. Ora, se eu quero, então, sair desse processo agrário e ir já para um processo mais desenvolvido, industrializado, eu preciso ter pessoas que saibam manusear determinados setores, né? Aí começa a surgir os setores de serviços, né? E aí a gente precisa ter mão de obra especializada para atuar nesse segmento. Eu preciso, por exemplo, inovar também no processo agrário. Então, eu preciso de pessoas capacitadas para mexer nesses maquinários que começam a surgir aqui no Brasil, para a gente ter maior produtividade, plantar em maior quantidade, colher em maior quantidade. Mas, para isso, eu preciso de pessoas minimamente alfabetizadas, né? Minimamente, quando eu falo, porque nós estamos falando de uma área muito técnica, contabilidade, por exemplo, a pessoa precisa saber ler e escrever, saber matemática, e eu não tenho essa demanda, né, profissional aqui no Brasil. E aí a gente começa, então, naqueles aspectos de formar pessoas técnicas para atuar nessa perspectiva. Quando a gente fala disso, é muito importante a gente lembrar, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, por isso que a gente tem essas colônias, né, colônia holandesa, colônia alemã, né, colônia japonesa, porque foram os imigrantes que vieram para cá,
fugindo lá da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, e nós importamos essa mão de obra especializada para atuar dentro desse arcabouço, né, econômico que nós não tínhamos. Inclusive, o Brasil ainda pagou para que essas pessoas viessem. Deu terras, deu latifúndio. E quando a gente pensa nisso, né, é engraçado porque nós priorizamos a mão de obra estrangeira e esquecemos ou não quisemos, né, adotar uma estrutura que levasse em consideração, por exemplo, a própria mão, a mão da civilização que habitava aqui, né? E principalmente nós temos que lembrar que estávamos passando por um processo ali do fim da escravidão, mas preferimos, então, pegar as pessoas brancas, né, europeias, para atuarem no mercado econômico, do que capacitar, principalmente as pessoas, né, menos favorecidas, no caso, os pretos, os negros, os ex-escravizados. Então, a gente tem esse contexto histórico dentro da nossa história brasileira, e aí a gente começa, então, a partir dessa proclamação da República, a organizar, a estruturar a nossa política, né, a nossa organização administrativa. E aí nós teremos lá a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, a primeira dela, né, que vai trazer aí quais são os deveres, o famoso contrato social que traz para a gente quais são os direitos e os deveres, né, tanto do Estado como das pessoas, né, dos civis, diante dessa nova estrutura. E aí a Constituição vai trazer para a gente que é obrigação do Estado fazer essa organização da educação. E aí, então, é criada a nossa primeira LDB, nós estamos na quarta, e nessa quarta LDB, nós temos aí dizendo como que a organização, por exemplo, da educação básica será estruturada, né, de quem são as responsabilidades, né, por exemplo, se a gente pega lá a LDB, que é a nossa Bíblia, né, da educação, a gente tem lá dizendo que o município tem a sua obrigação, o Estado tem sua obrigação, a União tem sua obrigação, e num caso excepcional, aqui no Distrito Federal, nós temos, que é a capital brasileira, nós temos aí uma pequena diferenciação, porque aqui no Distrito Federal nós acumulamos, né, essas duas faces, né, tanto municipal como estadual. Inclusive, agora, recentemente, hoje, ou foi ontem, saiu aí, por exemplo, o recurso do FNDE para a merenda aqui do Distrito Federal, e foi um dos recursos mais altos, né, de todas as unidades das federações. E quando a gente fala isso, a gente fica até pensando que é um caso de meritocracia, ou de escolha, né, da União em dar mais recursos. Mas não é por isso, é porque nós temos o acúmulo aí, assumimos a responsabilidade. Enquanto o município tem a responsabilidade de custear, por exemplo, a educação infantil, aqui o Distrito Federal nós temos essa responsabilidade. Nos outros estados, a responsabilidade, por exemplo, do ensino fundamental e do ensino médio, é do Estado e não do município, em virtude da captação de recursos, tal. Aqui no Distrito Federal nós também assumimos essa responsabilidade. Então, nós acumulamos responsabilidades, tanto municipal como estadual, por isso que os recursos aqui são maiores, né? Porque nós temos aí essa diferenciação. E dentro da LDB, como nós vimos, nós temos aí a constituição, né, do famoso currículo que deveria ser um currículo equânime para toda a sociedade, né? Lembrando que a LDB foi promulgada lá em 1996 e até o ano de 2009, mais ou menos 2008, nós não tínhamos aí um currículo, né? Nós tínhamos aí as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais, mas não tínhamos um currículo que desse um pé de igualdade para a sociedade, evitando ali, por exemplo, o retrocesso, né, de uma determinada região, de uma determinada escola, quando a gente pensa no sentido curricular, naquele movimento que a gente tanto fala, né? De um estudante mudar de uma zona rural para um grande centro urbano e ter uma diferenciação curricular enorme, né? Ou até mesmo nas mesmas regiões, quando a gente pega a perspectiva do ensino privado e da rede pública, escolas muito à frente dentro de um currículo, enquanto há um retrocesso na rede pública. Então, a ideia é justamente
a gente dá uma equidade que, independente da movimentação do cidadão no estabelecimento de ensino, ele consiga ali ter o mesmo acompanhamento, né? Evitar aquilo, estou numa escola e eu estava numa escola e tinha visto um determinado conteúdo, mudei de escola e aquela escola estava muito à frente ou estava muito aquém do conteúdo, né? A ideia é que todos, independente dessa movimentação, né, de estabelecimento de ensino de uma região para outra, até mesmo na mesma região, isso não ocorresse. E traz para a gente uma perspectiva que nós, da educação, sempre, né, enfatizamos do que qual é o sentido, né, de um currículo, né? Porque o currículo de uma nação, da educação, vai dizer para onde eu quero que a minha sociedade vá, né? Então, por exemplo, se a gente pega a década de 50, a década de 60, nós vamos ter uma educação que é voltada para o ensino técnico, né? A famosa educação tecnicista. Porque naquele momento era necessário termos mão de obra especializada para atuar, né, nessa economia expansionista industrial e de serviço para a sociedade brasileira. Então, foi um momento da história e agora nós vivemos, depois desse período, pós-ditadura militar, que a gente viveu, né, um período de muita restrição, com a questão da da redemocratização do Brasil, nós temos aí uma perspectiva de formar cidadãos voltados para uma sociedade que tenha pessoas que busquem, né, aquilo que está previsto na Constituição, que é formar cidadãos capazes de exercer a cidadania, mas que também tem aí uma perspectiva voltada para o mundo do trabalho, mas com um olhar crítico e com uma perspectiva democrática, né? Porque é a zona que nós estávamos discutindo que foi nos extraída, né? Que foi extraída da civilização durante a ditadura militar. Então nós temos aí esses documentos que vão organizar e a gente tem dentro, né, desse currículo uma perspectiva que traz para nós quais são as habilidades e competências que as pessoas precisam adquirir dentro de cada modalidade, dentro de cada etapa de ensino, para a sua formação, para exercer a cidadania e para estar preparado para o mundo do trabalho. E aí as escolas, as secretarias de educação começam, então, a pensar as suas propostas políticas pedagógicas baseadas nas realidades locais, nas realidades também direcionadas a atingir as habilidades e competências necessárias para essas duas características, que é o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E aí a gente vai ter, dentro dessa concepção, a questão do planejamento, que é realizado dentro do chão da escola e principalmente pelos professores, de direcionar esse currículo que vá de encontro aí ao que é necessário para o progresso da nossa civilização. E aí a gente tem também como um olhar principal a avaliação. Como que essa avaliação deve ser vista, ou deve ser feita, né? Deve ser vista e deve ser feita, executada, a partir desse olhar que é trazido aí pelos documentos, que é um olhar voltado para a gestão democrática, um olhar voltado para a formação do cidadão pleno da sua cidadania, e quando a gente fala pleno da sua cidadania, é um cidadão que questione a sua realidade e que, a partir dos questionamentos trazidos por eles consigam fazer uma movimentação de melhoria, né, para o seu grupo, para a sua região, né, onde eles exercem ali o seu papel. E também com esse olhar da avaliação. Será que o que nós estamos propondo dentro da perspectiva das habilidades e competências trazidas aí pela Base Nacional Comum Curricular está sendo realmente realizada? Está sendo realmente conduzida no sentido de formar cidadãos que pensem, cidadãos que vá de encontro às necessidades do mercado? Então, por exemplo, quando eu penso hoje, né, se a gente pegar, por exemplo, os recursos tecnológicos digitais, nós estamos criando cidadãos, né, formando cidadãos, construindo pessoas que vá de encontro à utilização de ferramentas tecnológicas, que é a onda do momento, né, na atualidade, para exercer a sua atividade profissional, a ingressar no mundo do trabalho,
As habilidades e competências vão de encontro a essa realidade, né, local, regional, nacional, dentro dessa perspectiva. Então, aí entra a questão das avaliações, das metodologias ativas, dentro dessa perspectiva de trazer, né, um cidadão e um profissional que tenha esse senso crítico, que tenha essa noção de questionar a sua condição e de, a partir disso, trazer uma melhoria. E aí, o objetivo intencional de uma melhoria, a gente vai de encontro ao que a gente chama de uma educação de qualidade, né? Será que a qualidade da educação está alcançando os objetivos propostos, né, pela nossa organização, pela estrutura da educação básica? E aí, quando a gente fala de educação básica, a gente está falando dos diversos níveis que nós temos, né? Tanto a educação básica como a educação superior, né, que engloba aí esse percurso. E aí a gente vem falando das metodologias ativas, e que essa metodologia ativa deve, então, ser diferente daquilo que nós sempre trouxemos, desde lá da Idade Média, que é uma educação tradicionalista, que a gente tem como principal foco não o papel do estudante, mas o papel do professor, né? O professor como grande detentor do conhecimento, o professor como grande... E é sempre, né, a gente sempre tem a palavra dita ali, a questão da transmissão de conhecimento, né? O professor não transmite nada, né? Durante muito tempo a gente ficou nessa, né? O professor é o iluminado, o aluno é a tábua rasa, né? A tábua vazia, né? Ou então, como já dizia Paulo Freire, né? A famosa educação bancária, né? Que os estudantes são caixinhas vazias, né? E ali dentro da cada caixinha tem uma gavetinha, vem o professor de matemática e joga lá os conhecimentos, vem o professor de história, joga lá os conhecimentos, né? Vem o professor de física, química e joga os conhecimentos. E que isso não acontece. E não traz sentido, né? E vai de desencontro ao que é proposto, que é trazer cidadãos que pensem, né? Que questionem, e que nós não conseguimos aferir, na real, se eles realmente alcançaram as habilidades e competências que nós, né, estamos propondo. E quando a gente fala de habilidades e competências, o próprio nome diz, né? Como é que eu mensuro a habilidade e competência de uma pessoa, né? Como é que eu posso dizer se ela tem uma habilidade, por exemplo, sobre determinados conceitos ou forma de agir na sociedade, em grupo, em equipe, levando em consideração todos aqueles aspectos que nós sempre batemos na tecla, que está previsto na LDB, que está previsto na Constituição, que é essa questão da pluralidade, a questão da diversidade, né? Então, esse olhar do tradicional e a forma como nós executamos essa educação tradicionalista não traz para a gente resultados que consiga dar um respaldo para nós, e aí quando eu falo nós, vamos pensar, por exemplo, no Estado, né, na nação como um todo, se realmente nós estamos alcançando aquilo que nós objetivamos, né, que é criar pessoas que têm ali a habilidade de pensar, de construir, de trabalhar em equipe, e a gente traz várias outras competências ali, como, por exemplo, nós não, durante muito tempo da nossa formação, nós não tivemos. Coisas como, por exemplo, a inteligência emocional, como a gente fala, por exemplo, de gestão financeira, quando a gente fala, não vou falar empreendedorismo não, porque a gente viu que essa questão é muito mais voltada para o neoliberalismo do que realmente, né, trazer pessoas como se todo mundo fosse capaz de empreender, né, como se todo mundo fosse capaz e é muito engraçado, né, Gleice, quando a gente vê assim e fala assim, o novo ensino médio. Inclusive, Gleice, depois que a gente teve aula segunda-feira, eu estava acompanhando o professor, Daniel Cara, que é um professor lá da Universidade de São Paulo, que ele estava discutindo sobre a oposição desse novo ensino médio, né? O que é esse novo ensino médio. E vai muito de encontro àquilo que a gente discutiu aqui, que é justamente uma proposta que mais do que não tem uma perspectiva inovadora, mas sim, não é uma reforma do ensino médio, mas é uma contra-reforma ao ensino médio, né? Porque a gente tem uma perspectiva de, né, o novo ensino médio, itinerários formativos, e o estudante escolhe, né, o que ele vai poder fazer para seguir sua carreira, tal, né? Só que as escolas públicas não possuem essa estrutura. E um outro ponto que ele trouxe muito interessante é que, olha só, como esse novo ensino médio tornou-se algo mercantilizado.
Principalmente, aí por isso que as instituições privadas estão aí dizendo, não pode acabar, não pode. Por quê? O que as escolas estão falando? São 5 itinerários formativos. As escolas privadas falam assim, não, mas eles não têm obrigação de ofertar os 5, né? Não, eu vou ofertar 2, mas se o pai e a mãe quiser que ele tenha acesso aos 5, aí ele tem que pagar pelos outros 3, né? Aí ele faz lá no contraturno os outros 3, né? E tem que ser integral, o ensino médio é integral. E a gente para assim, cara, a escola, todas as escolas públicas, e aí olhando para a nossa bolha aqui no Distrito Federal, todas as escolas públicas do ensino médio são integrais? Não conseguiram nem suprir isso, não tem espaço para isso, não tem estrutura física para isso. Os professores que possuem mestrado, doutorado, e isso, professores estão correndo atrás disso. A gente nunca teve uma formação tão ampla de profissionais que possuem especialização. É raro você encontrar um professor que só tenha graduação. E isso, obviamente, estou olhando aqui para a bolha do Distrito Federal, porque, né, a nossa bolha aqui é a bolha mais, né, mais, como eu posso dizer, não vou dizer mais privilegiada, no sentido econômico, cultural, né? Mas se a gente vai, por exemplo, lá para uma cidade bem interiorana, né, lá no sertão, né, tem municípios que só tem uma escola de ensino médio, gente, uma escola. E ainda não há vaga para todo mundo, né? Que os estudantes têm que migrar para outro município para estudar. Aí vai pegar aquela escola que, mesmo oferecendo meio período, manhã e tarde, e às vezes até no período noturno, não consegue suprir, né, a demanda populacional. Imagine, né, um novo. Não, mas se a gente ficar nessa perspectiva, nunca vai para frente. Realmente, nunca vai para frente. E quando irá? Né? E quando irá? Enquanto isso, o menininho lá, mais uma vez, da iniciativa privada, que tem recurso financeiro, vai conseguir, né, seguir e ir para frente. Então, e a gente vai ficar nessa, né? E mais uma vez, os estudantes menos favorecidos economicamente vão ficar para trás. E aí, quando a gente pensa dentro dessa questão das metodologias ativas, a gente muda esse papel, essa inversão da educação tradicional voltada para o professor, né, como protagonista do processo escolar, do processo de ensino-aprendizagem, e a ideia é a gente inverter essa lógica, né, colocar o estudante como protagonista desse processo. E o papel do professor muda numa perspectiva de que não é ele mais o grande detentor do conhecimento, mas é aquele cara, aquela pessoa que vai facilitar que o estudante encontre suas próprias respostas e entenda, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Aprender a aprender, né? Nós vamos ensinar o estudante a aprender sozinho, a achar os caminhos da pedra, né? Que isso também está numa perspectiva das habilidades e competências, né? Aí a gente fala muito, o estudante maker, né? Vamos projeto maker. O que é o projeto maker? É aquele cara que cria ferramentas, né? A partir de determinadas situações, e é aquilo que a gente viu, uma das formas de fazer isso é através de projetos, estudos de caso. E a gente traz nessa perspectiva o professor como orientador, facilitador do processo, e dando aí para o estudante a autonomia dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. E aí é muito importante o professor assumir um papel diferenciado numa perspectiva de ter mais escuta, de valorizar o estudante, de ter empatia pelas potencialidades e fragilidades dos estudantes, no sentido motivacional, né, de encorajamento do estudante. Errou, vamos lá, levanta e faz de novo. Né? Porque quando a gente faz isso com o estudante, ao invés de entregar tudo de mão beijada, nós temos aí, né, trazendo aí dentro dessa perspectiva pessoas que vão exercer a cidadania e que vai estar ali exercendo o papel de trabalhar com pessoas que são diferentes dele, que pensam diferentes dele, que têm ideias diferentes dele, mas que ele consegue, né, trabalhar isso numa lógica de convívio, né, de diálogo dentro desse processo. Porque o mundo do trabalho é esse. Não é à toa que nós hoje vivemos essa questão dessa ignorância, não digo nem polarização, porque é uma ignorância de boa parte, a gente pode trazer aí quase que 50% da população, numa perspectiva numa questão política de não saber dialogar ou escutar o outro, ou respeitar o outro, né? Por isso que nós estamos exatamente nessa semana
aqui no Distrito Federal, eu não sei dos outros estados, tendo aí várias fake news, várias pessoas batendo aí negócio de ataque em escola, né? Agora mesmo eu estava vendo no Instagram um vídeo, um menino que saiu naquele Metrópolis, né? Um menino agredindo um professor, puxando a cadeira, né? Um professor já um senhor, você vê o senhor já de cabelo branco, aquele cara já devia estar aposentado. Outra que foi assassinada, né, por um menino que tinha 71 anos, que também já deveria estar aposentado há muito tempo, e a gente vê essa perspectiva, né, de uma educação em que as pessoas, e isso também é consequência da forma como os pais, né, tiveram dentro da sua formação, que é a não escuta, né, a questão da violência, a questão, né, de não respeitar a diferença, o outro. E a gente também tem, dentro dessa estrutura que nós vimos aí, dentro das metodologias, a questão da estrutura física, né, dos espaços escolares, que mesmo até hoje nós temos estabelecimentos, quase todos, ainda trabalhando nessa perspectiva de uma educação ali, né, onde o professor está à frente do processo e os estudantes ali enfileirados, né, só tendo como principal sujeito do processo de ensino-aprendizagem o professor, né, e não os seus próprios pares. E aí trouxemos aí as perspectivas de qual é o ideal para a atuação das metodologias ativas, considerando aí esses espaços físicos, né? Dentro desse olhar, que é algo diferenciado, né? Não é uma estrutura onde o estudante fica olhando para a nuca do outro, né? Tem até um modelinho, e a gente não precisa, então tem que comprar móveis novos, né? Materiais escolares diferenciados, não necessariamente, né? Porque a gente pode reorganizar com o que nós temos a didática que nós vamos utilizar a partir das metodologias ativas. Então, quando a gente pega, por exemplo, essa primeira figura aí à esquerda, não sei se está à direita de vocês, mas que tem os meninos, por exemplo, mesmo um de costas para os outros, mas eles estão sentados em pares, né? Que é um ao lado do outro. Quando a gente pega as outras ali sentado em grupos, né? E a gente tenta trazer esse dinamismo, né? E tudo ali tem um propósito, né? Quando a gente pega, por exemplo, o puff ali, né? As cores utilizadas, tudo ali tem uma intencionalidade. As cores dentro de uma sala de aula faz a diferenciação, né, dentro do processo, instiga, né, o nosso processo criativo. Esses espaços precisam ser espaços que induzam a criatividade dos estudantes, né, e saia dessa mesmice que nós fomos acostumados, que ainda se repete. Então, quando a gente pensa dentro dessa perspectiva estrutural, também temos que pensar essa questão de como organizar e estruturar os nossos espaços escolares, né? Fazer o melhor com aquilo que nós temos, né? É aquela velha frase, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva de que, então eu preciso, quando eu tiver uma sala toda bonita, toda cheia de cores, toda não sei o quê, aí sim eu vou poder fazer, né, o processo metodológico diferenciado, né, como o intencionado pelas metodologias ativas. E não é à toa, né, que por isso que nós trabalhamos, a gente se parar para pensar, né, Gleison, quando a gente pensa nessas estruturas aqui, que parece uma estrutura meio infantilizada, muito cheia de cores, que é exatamente assim quando a gente entra numa sala de educação infantil, né? Cheio de informação, né, o alfabeto na parede, a famosa sapateira ali cheia de cores, seja sei o quê, que é justamente para instigar. E aí a neurociência, a psicologia, né, traz para a gente essa perspectiva que não é só na educação infantil que isso é necessário. É durante todo o processo, né, de aprendizagem, independente da sua faixa etária, independente do seu nível de ensino. E aí a gente falamos também como avaliar a partir desse olhar das metodologias ativas, né? Os tipos de avaliações que nós podemos utilizar. Não que uma esteja sobreposta à outra, mas que uma é complementar à outra. Quando eu faço a avaliação diagnóstica, eu inicio o processo avaliativo querendo saber, né, quem são essas pessoas, né? Quem é esse grupo que eu estou trabalhando e qual é os conhecimentos, né, construídos que eles possuem sobre uma determinada temática. E a partir disso, eu começo, então, a ter uma noção do que ou como eu vou trabalhar com eles, né? Se eu tenho que retroagir em determinados conceitos, né? Ou se eu posso já avançar em determinada temática.
E quando a gente pensa dentro dessa perspectiva, a gente tem um outro olhar também, que é a avaliação formativa, né? Que foi aquele vídeo que a gente viu na segunda-feira, daquelas 3 experiências, que é justamente ter esse olhar, não do estudante em momento estanque, mas ver como ele começou ali, a partir de um diagnóstico realizado, e como foi desenvolvido, né, ao longo de todo o processo, né? E, em determinado momento, a gente consegue fazer uma avaliação, que é o que a gente denomina formativa, né? Mas também a gente consegue fazer uma comparação. Opa, olha lá, ele começou dessa forma, mas até neste momento, né, ele já atingiu determinadas etapas. E aí a gente consegue também mensurar aquilo que a BNCC traz para nós, né? Ele alcançou determinadas habilidades e competências, sim ou não, até aqui? Ah, não alcançou? Então vamos retroagir. Vamos voltar um pouquinho aqui até eles conseguirem até chegar ao objetivo, que é alcançar a habilidade ou competência que eu estou trabalhando sobre determinada temática. E ainda a gente tem a avaliação somativa, que ela foi a que nós, né, utilizamos, né, durante muito tempo e ainda é utilizada por vários estabelecimentos de ensino, principalmente na iniciativa privada, porque quando a gente pega principalmente escolas que ofertam ensino médio, a gente vai ter muito essa questão da avaliação somativa, né? E ela é constante. Você deve saber disso aqui no Distrito Federal, a gente tem escolas, por exemplo, que os meninos têm aula de segunda a sábado, e todo sábado ele está lá fazendo um simulado, né? Tá fazendo não sei o quê, tá fazendo, né, um teste, tá fazendo um preparatório para o Enem, porque o foco e a intencionalidade daquele estudante, da família daquele estudante, ainda é aquela mentalidade de passar no vestibular, é entrar no vestibular. Não estou preocupado em se você vai ser um cidadão pensante, se você vai ser, né, o cara que vai estar ali refletindo e mudando a sociedade, conduzindo, né, a sua cidadania, mas eu quero que você, o famoso ser alguém na vida, né? Eu odeio essa frase, mas assim, você precisa ser alguém na vida. Como ser alguém na vida é você ter um carro, é você ter uma casa, melhor uma mansão, né? Como se você, pelo fato de estar vivo, não é ser alguém, né? Você precisa ter dinheiro, você precisa se sustentar, óbvio que precisamos, né? Mas não tão somente isso, né? Então, muitas instituições ainda levam muito o pé da letra essa questão da avaliação somativa. Como eu trabalho no Conselho de Educação, a gente recebe muita proposta pedagógica para credenciamento, recredenciamento. E aí, uma escola bem famosa aqui no Distrito Federal, eu tive uma proposta pedagógica que vai muito nesse encontro, né? Da avaliação somativa, e se ele não passar em 3 disciplinas, ele não vai ser, e não pensava na questão da recuperação. E essa recuperação ela só acontecia no momento estanque, só no final do ano ou só no final do semestre, né? Então, a gente tendo esse olhar nessa perspectiva de que a avaliação ela precisa ter um processo, precisa ter um progresso, né? Dentro da perspectiva do que foi diagnosticado, a gente vai trazer aí esses tipos de avaliações, mas que é aquilo que eu falei anteriormente, não existe uma melhor do que a outra, mas elas devem andar de mãos dadas, né, o tempo todo. E aí a gente trouxe aí, principalmente na unidade 4, nós estamos trabalhando aí os vários tipos, né, de metodologia. No texto aí que a gente trabalhou sobre metodologias ativas, que tá aí para vocês, por exemplo, eu trouxe aí para vocês mais de 27 tipos, né, de metodologias ativas que podem ser utilizadas, né. Isso não finda por aqui, nessas 27, né? Nós temos muito mais. E a cada vez mais nós temos professores criando métodos direcionados, né, nessa perspectiva de colocar o estudante como ser ativo do processo de ensino-aprendizagem. E aí nós temos, a cada mês, a cada ano, professores e pesquisadores que vão trazendo metodologias, colocando aí essa perspectiva das metodologias ativas. Então, existe N possibilidades, né? Existem várias possibilidades para a gente atuar dentro dessa perspectiva das metodologias ativas. E aí, né, o que compete a nós, profissionais da educação, o que compete a quem trabalha com educação, escolher a melhor ferramenta para atuar em determinado momento, em determinada etapa, em determinado nível, né, como queiram chamar aí, de ensino. Então, por exemplo,
Algumas metodologias ativas ela vai muito bem no ensino híbrido, outras vão muito bem na educação à distância e outras muito bem no ensino presencial, né? Tanto na educação básica, quando a gente leva em consideração a educação infantil, os anos iniciais, os anos finais, o ensino médio, mas também na educação superior, né? Quais são as melhores metodologias que podem ser realizadas a partir do grupo em que eu esteja atuando? Então, como eu estava dizendo aí, nós trouxemos aí 27 tipos, né? Mas existem N, né? E não, a gente não tem, a gente não pode ficar preso a só uma metodologia, um método, né? Desses aí. Na verdade, são métodos para seguir aquilo que a gente falou de conceitos, né? De método é o caminho percorrido, que é a metodologia. Então, eu posso utilizar vários métodos numa perspectiva de eu alcançar a metodologia ativa, que é sempre colocar o estudante como o protagonista desse processo. Então, nós tivemos aí dentro da nossa disciplina toda essa organização, essa estrutura que vai de encontro aí às necessidades, né, de uma estrutura que a nossa intenção é justamente colocar esse cidadão, né, essas pessoas, né, a população, o civil, numa perspectiva dele ser realmente um cidadão em pleno domínio da cidadania e que, né, direcionado também à questão do trabalho, né, como ele pode atuar aí dentro do mundo do trabalho e sempre nessa questão do estudante como o protagonista do processo, né? Então a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas, vários métodos, né, que a gente pode seguir para alcançar e dizermos, né, com fidedignidade de que nós estamos realizando a metodologia ativa. Então é um momento de reflexão, não existe fórmula mágica, né, para isso, de como fazer, mas quando a gente fala de metodologias ativas, nós precisamos, é aquilo que eu sempre falo do famoso contrato social, o famoso combinado, que uma das prerrogativas das metodologias ativas é a gente deixar muito bem claro quais são os papéis, né, dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Exemplo claro, nós vimos lá nos vídeos, né, os três vídeos lá, os três exemplos que a gente viu lá no vídeo, né, de que eles recepcionavam os estudantes dentro das escolas, que não eram as escolas luxuosas, ao contrário, eram escolas que vinham de organização não governamental, filantrópicas, né, com poucos recursos, mas os estudantes, a primeira coisa que é necessário fazer é trazer para os estudantes a intencionalidade do processo, em que ele vai ser o protagonista. É quebrar um pouco aquele negócio que a gente sempre, e ainda a gente tem até hoje, e eu culpo um pouco o Estado nessa perspectiva, de não ter, por exemplo, uma matriz curricular com aqui a gente chama de módulos, né? O módulo de 50 minutos, que é aquele horário que a gente tem, né? A gente vai ter 2 aulas de português, cada horário tem 50 minutos, né? A ideia das metodologias ativas é a gente quebrar justamente esse paradigma. Não tem horário, não tem nada disso. A gente tem temas geradores e a partir desses temas nós vamos trabalhando, né, outras perspectivas transversais no processo. Então, se eu estou falando de água, eu vou lá, entro num recurso, eu transversalizo para química, né, eu transversalizo para história, para sociologia, né, para biologia. Então, é o estudante que escolhe o seu tempo, né? E é muito, muito interessante que se a gente pega uma prerrogativa muito parecida com isso, já deve ter ouvido falar nisso, a metodologia montessoriana, né, que o povo acha que é uma bagunça, né? Tem alguns alunos que já fizeram estágio lá na escola que o modelo era montessoriano, ela fala assim, nossa, professor, nunca vi uma escola daquela, os meninos ficam soltos, eles saem e entram na sala na hora que quer, aí, de repente, os meninos estão lá na horta, sozinhos, mexendo nas plantas, de repente estão brincando com os bichos, que na escola tem bicho, aí, de repente, eles, vão ao banheiro, não sei o quê, aí eu falei, tá, mas e o processo? E engraçado, professor, é que eles aprendem, olha, eles aprendem sem ter esse rigor que a gente... Eu achava que isso não era possível, não, mas é possível. E é possível, né? A questão é que a gente, né, sempre trabalhou nessa, né? O certinho, o errado, papá, né? A regra, né? A famosa regra, porque é mais fácil a gente ter menino sentado, calado, não perguntando nada. É mais tranquilo, né, para nós, principalmente profissionais da educação, do que ter menino questionador, perguntando o tempo todo, né? Não à toa que a gente tem muitos governantes, né, e líderes, né, governantes que querem, por exemplo, né, cercear
a escola, né, do protagonismo estudantil. Né, calar a boca dos professores, aquela questão da mordaça, né, não falar de política, não falar disso, não falar daquilo, né. Aí é muito engraçado que a gente está vendo essa questão aí, algumas pessoas aí dizendo assim, porque essa questão das violências na escola é graças ao videogame. Olha, o videogame. Né? Mas esquece, por exemplo, que há 3, 4 anos atrás nós tínhamos um líder, né, um presidente, que dizia, não, filma os professores, o ministro da educação, né, filme os seus professores e manda aqui pra gente ver o que ele tá falando, né, filma e faz isso aqui. Isso tudo é resultado disso, né, e aí os pais incentivam também até hoje, né, esse caminho que eu acho também, vamos filmar o professor, né, porque o professor tá fazendo, e a gente tem essa questão aí, então, é necessário a gente refletir sobre isso, é necessário a gente ter uma perspectiva diferenciada sobre isso, né, sobre a intencionalidade, né, de termos pessoas realmente questionadoras, porque é aquela velha pergunta que nós fazemos, né, a quem interessa termos pessoas que questionam, né? Imagina, né? Você está lá governando, não sei o que, né? Vamos cortar então, não vai ter mais tal determinado benefício para a sociedade. E a população aceita de cabeça baixa. Aí quando começa a questionar, né? Aí eles ficam incomodados, né? Ou então a gente fala assim, meritocracia, né? Vamos trabalhar com a meritocracia, empreendedorismo, você que lute, né? E aí, como é que a gente vê essa questão do você que lute, né? Enquanto um tem acesso lá às 3 refeições durante o dia e o outro vai para a escola justamente para ter uma, né? Ou para ter 2. E ainda leva a marmitinha para levar para os outros de casa, né? Não, você que lute. Como assim? Que luta é essa desigual, né? As ferramentas, as armas, né, da luta não são iguais, não são equânimes para a sociedade ou para as pessoas. Então, é uma questão da gente parar e refletir, né, e sair da nossa zona de conforto e entrar no questionamento de falar assim, olha, eu estou aqui criando pessoas para o exercício da cidadania. E cidadania, quando a gente pega o conceito, né, epistemológico, né, da palavra cidadania, é um leque muito grande, né, de que é ser cidadão, né? Para eu exercer meu papel de cidadania, eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que respeitar a democracia, eu tenho que respeitar a pluralidade, eu tenho que respeitar a individualidade, eu tenho que respeitar. É muita coisa dentro desse processo, né? E quando a gente fala também de mundo de trabalho, né? Preparar para o mundo de trabalho, né? O mundo do trabalho hoje, para alguns grupos, tá direcionado ao empreendedorismo, né? A gente começou com isso lá com a reforma trabalhista, né? Opa, não, vamos tirar lá a CLT, né? Quando a gente escutou de um determinado ministro falando assim, até a empregada tá indo para Disney. Oi? Né? Até não sei o que tá tendo acesso a... Oi? Como assim até empregada? Quem disse que não, né? Então eu falo assim, tá lá na Constituição que é direito de todos, né? Cidadania, não sei o que, aí eu falo, não, nessa categoria não, né? São coisas que a gente precisa questionar quando nós estamos trabalhando, né, dentro desse contexto, que as metodologias ativas vêm justamente falar assim, não, olha só, cara, é você mesmo, você que vai decidir, você que vai correr atrás, mas respeitando o espaço do outro, mas trabalhando a sua inteligência emocional, mas sabendo, né, como administrar os seus recursos financeiros, né, da sua família, tal. E não, né, dizer assim, se vira, não, não, o cara é empreendedor agora porque ele é mototáxi, né? É empreendedor porque, opa, não, eu trabalho lá nessas empresas, na Uber, né? No iFood da vida, não sei o que, o cara não tem direito a nada, né? Trabalhando, dando lucro ali. E o cara se matando 8, 12. Eu falo isso por experiência própria, porque meu irmão tá nessa onda, entrou nessa onda e acha que né? E foi o caminho que acha. E olha que o cara tem nível superior, né? O cara é formado em informática, mas é mais fácil, né? E nessa perspectiva, porque ele acredita, enfim. E a gente precisa quebrar essas questões, né? Esse olhar, né, direcionado aí para a formação do cidadão, para a formação das pessoas que nós queremos, né? E essa é a prerrogativa que nós temos dentro das metodologias ativas, né? Não é só o fazer, né? Vai muito mais do que o fazer. Trazer dentro das metodologias ativas a questão da autonomia, né? Da coparticipação,
né, do professor também, dentro dessa prerrogativa das metodologias ativas, de saber que ele não é o detentor e o dominador de uma sala de aula, que só ele tem o conhecimento, mas que ele também está em processo de aprendizagem, né, que ele não está ali para julgar, né, a situação dos estudantes, a forma como eles aprendem e apreendem o conhecimento dentro do processo de ensino-aprendizagem, e assumir esse papel de orientador, de facilitador do processo, né, de ensino-aprendizagem. É isso, assim, era o que a gente tinha para fechar aqui com chave de ouro, Gleides. Eu espero que tenha contribuído aí com a sua formação, né? E assim, que a gente tenha, assuma, né, essa postura, né, de profissionais da área da educação, de profissionais que vão trabalhar nessa área, de que o nosso papel não é aquele papel a quebrar esse paradigma de que nós seremos o detentor do conhecimento, mas que nós seremos o facilitador do processo, né? E é difícil porque a gente tem uma história, né? Nós temos a nossa construção, e quebrar essa construção histórica de valor que nós sempre recebemos, né, da educação tradicional, né, de ter alguém sempre como referência, detetor do conhecimento, né, o admirador, né, o iluminado. É difícil a gente quebrar isso quando nós assumimos nessa perspectiva. Lembra lá da entrevista, né? A própria jornalista falando assim, nossa, então, as metodologias ativas, eu aprendi a ser jornalista, né? Desse jeito, e aí vem, dentro de uma perspectiva, alguém fala assim, não, você não vai trabalhar desse jeito, você tem que trabalhar desse outro jeito. Né? Então é você quebrar paradigmas, e é o famoso paradigma, né? Não sei se você já ouviu falar tem um videozinho no YouTube que é como surge o paradigma, né? E aí tem aquela experiência dos macaquinhos dentro da jaula, né? Onde tem três macaquinhos, aí tem uma banana em cima da escada, e toda vez que um macaquinho ia pegar lá a banana, caía um jato de água nos macaquinhos que estavam embaixo. Né? Aí quando o macaquinho descia da escada, os outros de baixo desciam a porrada nele. Né? E aí ia se substituindo os macaquinhos ao longo do tempo. De repente, ninguém subia mais lá na escada. Né? Não sabia nem por quê, né? Mas é porque sempre foi assim. Mas ninguém sabia por que sempre foi assim, né? Então a gente é uma verdadeira quebra de paradigma, né? A gente trabalhar com as metodologias ativas, que a gente tem que desconstruir, né, todo esse processo que nós tivemos dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem. É isso, seu Gleidson. Beleza, professor. Só tenho a agradecer, contribuiu ricamente com o meu conhecimento, acredito pelos colegas também, porque assim, o estudo ele é sempre contínuo, né? Nunca se encerra, a gente vai sempre aprimorando, pegando mais informações, aprendendo. Até me trouxe uma reflexão essa pontuação que você fez. Por exemplo, eu vejo muito acontecer nos professores temporários, tem aquele prazo a cumprir, depois a impressão que dá é que o professor é descartado, só estava tapando um buraco para resolver um problema, e depois não serve para nada, vai ter que fazer outra prova, vai ter que concorrer todo esse processo, não tem um meio de qualificar, e no meu estágio eu percebo muito isso, muito professor ativo, às vezes o professor efetivo falta, tá lá, botando mais aluno na sala, para suprir, o professor muito esforçado, professora, né? Então a gente vê assim, muita educação por essa parte, nessas reflexões, para a gente ficar pensando mais e mais, né? Como tem que sempre melhorar a questão da educação nesse sentido, né? Porque só essa questão de prova teórica, achar que é tudo isso, não é. A prática é muito diferente. A prática é muita dedicação, né? Então, é muito isso, professor. O professor tem que se reinventar, né, constantemente. Aí a gente pega muito professor, assim, que é mais fácil, né? A gente repetir mais do mesmo, né? E também é compreensivo porque o professor não tem tempo, né? Não tem um tempo para parar e planejar a sua aula, né? E mais uma vez eu falo essa questão da bolha aqui do Distrito Federal, né? Porque o Distrito Federal ainda é favorecido, os professores são favorecidos, porque nós trabalhamos 40 horas, mas nós trabalhamos meio período, né? As outras horas é direcionada à coordenação, né? Agora você pega um professor, por exemplo, lá de São Paulo, que trabalham 40 horas, assim, manhã, tarde, corrido, sem hora para planejar, né? Os municípios aí, né, que a gente tem, então, é essa reflexão mesmo, é bem por aí. Beleza, obrigadão aí. Obrigado, viu, pela parceria aqui em todas as aulas. Show de bola. Muito dedicado você está de parabéns, viu? E obrigado por não ter me deixado sozinho aqui. Tranquilo, vamos em frente aí. Até uma próxima oportunidade, né, professor?
Tá, Joia? Qualquer coisa que você precisar e os demais que precisarem, tá aí o meu contato. Só entrar em contato comigo que eu estou à disposição, tá? Para ajudá-los no que forem necessário. Ok. Tá bom? Beleza. Obrigadão, professor. Até mais, então. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.